Tá sentado no sofá com a barriguinha de delivery, achando que sabe o que é filme de ação só porque viu meia temporada de Jack Reacher? Meu amigo, prepara o controle remoto, o lanchinho proteico e o espírito de macho raiz. Porque hoje vamos mergulhar de cabeça no oceano da testosterona cinematográfica, onde os heróis não choram, não negociam e se tiver sentimento, é só raiva mesmo. Vamos trazer mais 10 filmes muito machos para vocês relembrarem o que é filme raiz de verdade. Mas antes de começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque macho de verdade apoia os manos e não deixa os amigos na mão. Você achou que o Predador ia se aposentar depois de levar porrada do Schwarzenegger na selva? Achou errado no telão. Em Predador 2, o alien mais bombado da galáxia resolve tirar férias. Em Los Angeles, nos anos 90, no meio de uma guerra de gangues, o bicho olha para o caos urbano e pensa: isso aqui tá bom demais para eu deixar de meter a minha lâmina de pulso nessa galera. E quem tá lá para encarar essa parada? Danny Glover, o eterno policial durão, só que bem mais suadão, que já tava velho demais pra essa merda, desde Máquina Mortífera. Mas ainda assim, topa sair na mão com um ET invisível, armado até os dentes, com dreadlocks e cara de crustáceo psicopata. Isso é que é testosterona cinematográfica de primeira. Predador 2 é o tipo de filme de quem acende um cigarro com um maçarico e passa desodorante feito de gasolina. Não tem tempo para sutileza, para diálogo refinado ou para lógica. Só para tiroteio, sangue verde fluorescente e frases de efeito cuspidas entre dentes cerrados. Então, apesar do segundo ser pior que o primeiro, ele merece estar nesta lista. Pois só de ver como Mike fica suado enfrentando o Predador e imaginando quanto desodorante avanço a galera desse filme precisou usar, já vale a indicação. Se você acha que filme de macho tem que ter tiro, bigode e frases de efeito cuspidas entre um gole de uísque e uma cuspida no chão, então Tombstone é praticamente o Velho Testamento da testosterona faroeste. Aqui a treta é séria. Wyatt Earp, vivido por um Kurt Russell que parece ter saído direto de um comercial de Marlboro, chega na cidade querendo só paz, sossego e talvez uma graninha. Mas aí vem gangue, tiroteio, justiceiros e o caos. E o que ele faz? Não faz nada. Quer ganhar dinheiro e curtir uma atriz novinha. A treta é que o irmão dele resolve ser xerife e botar ordem na bagaça, mas acaba arrumando treta com uns noias e sem a ajuda do Wyatt, ele ia acabar indo de base. Então, Wyatt, junto com os irmãos e um amigo pingaiada Doc Holliday, resolvem trocar uma palavrinhas e tiros com esses safados, mandando eles para o além. Mas depois seus irmãos são atacados na crocodilagem e Wyatt resolve servir chumbo para os meliantes. O diretor original, Kevin Jarre, foi demitido rapidinho e Kurt Russell teve que assumir a bagaça por trás das câmeras. Sim, o cara atuou e dirigiu boa parte do filme, porque é isso que macho faz. Resolve o problema no braço, sem mimimi. E a bilheteria? Custou uns 25 milhões de dólares e faturou mais de 73 milhões só nos cinemas. Ou seja, não só atirou como ainda saiu contando dinheiro no final. Na época torceram o nariz. Hoje é cult, porque macho de verdade não precisa de aprovação imediata. Ele espera e depois volta dando risada da cara dos vacilões. Se você acha que Steven Seagal apareceu do nada, quebrando o braço e explodindo o pescoço, você tá certo. Mas ele fez isso pela primeira vez em Nico Acima da Lei, também conhecido como: se você tá errado, o Nico vai te dobrar no meio e sem nenhuma expressão facial. No filme, ele interpreta Nico Toscani, um veterano do Vietnã, faixa preta em Aikido, expert em armas e destruidor de ossos. Ele é um policial durão que descobre uma conspiração envolvendo tráfico de drogas, corrupção e gente que claramente não sabe com quem tá mexendo. O detalhe? Ele avisa antes de bater. Você não vai querer fazer isso. O bandido insiste, e o resultado é uma aula prática de como virar um origami humano. Depois de ver todos que prendeu serem soltos na base da sacanagem, ele decide que vai resolver as coisas com sua simpatia e carisma e com seu penteado espetacular de meio calvo cabeludo. Seagal chegou com moral no cinema.
O cara era instrutor de artes marciais de estrelas de Hollywood e tinha contatos até na CIA real. Dizem que ele foi empurrado para Warner por um agente poderoso e o estúdio topou na base do vai que cola. Colou. O filme custou apenas 7,5 milhões de dólares e rendeu mais de 18 milhões só nos Estados Unidos. Crítica? Na época, os críticos não sabiam o que fazer com aquele cara meio calvo, de rabo de cavalo e carisma de freezer. Mas o público amou, porque ver bandido voando pela janela com um simples giro de punho é uma arte. E Seagal é tipo o Michelangelo da porrada silenciosa. Steven Seagal nem corre, ele anda devagar e o caos vai até ele. Ele nem grita, ele sussurra. E os ossos estalam em resposta. Nico Acima da Lei é o tipo de filme que não tenta ser cool. Ele é cool porque ignora completamente o conceito de carisma e mesmo assim domina a tela. Um filme macho das antigas. Lançado em 1979, The Warriors é o tipo de filme que só poderia ter nascido nos anos 70. Sujo, estiloso, cheio de couro, jeans apertado e zero bom senso. A trama? Uma verdadeira maratona de porradaria. Um líder de gangue em Nova York resolve fazer um discurso motivacional num parque para unir todas as gangues da cidade. Só que ele toma um teco de um traíra. E adivinha quem leva a culpa? Os Warriors, uma gangue do Brooklyn que só queria ir embora em paz. Resultado, eles têm que atravessar Nova York inteira, a pé, à noite, enquanto toda a gangue psicopata da cidade quer arrancar a cabeça deles como se fosse o último boleto do financiamento do carro. E mano, que gangues! Tinha os Baseball Furies, caras que se vestem de jogador de beisebol com maquiagem de palhaço psicopata. Tinha os punks que andavam de macacão e patins. Sim, patins, porque nada é mais intimidador que alguém deslizando em sua direção. Tinha as Lizzes, uma gangue só de gatas. E os Warriors, só de colete de couro e uma moral que faria qualquer coach chorar de emoção. Eles não tinham armas de fogo, mas tinham honra, estilo e vontade de dar porrada. Um verdadeiro esquadrão do caos. Os Warriors brigaram em parques, banheiros, estações, bares, praias e até em olhares atravessados. Cada luta era mais suja que a outra e cada estação do metrô parecia um novo nível do inferno com um chefão estiloso esperando. Parece o Final Fighter, só que em live action. No final, depois de correr mais que eu de cobrador, os caras conseguem chegar na área deles, onde encontram os trambiqueiros que ferraram com eles e finalmente as coisas se resolvem. Macho nível hard. Esse filme é o exemplo de filme testosterona vintage. Custou uma mixaria e rendeu uma boa grana. Teve até briga de gangue de verdade nos cinemas que exibiam. Claro que críticos Nutella não gostaram, mas e daí? Eles curtem mesmo é assistir a novela das 6. Frescos como alface hidropônica em spa. Vamos agora mergulhar num clássico, onde o sutiã da lógica foi arrancado com uma espada de 2 metros e a sutileza ficou presa numa armadilha de urso. Conan, o Bárbaro. Estrelado por ninguém menos que Arnold Schwarzenegger, na época em que ele falava meia dúzia de palavras por filme e mesmo assim dava medo. Esta obra-prima do cinema brucutu trouxe Conan para as telas para mostrar que não precisa saber falar para fazer um grande filme. Quando garoto, ele vê os pais serem mortos por um culto liderado por Tulsa Doom, interpretado por James Earl Jones, numa vibe chefão da seita satânica versão 5 estrelas, com uma peruca estilo Mara Maravilha. Aí ele é escravizado, treinado para matar, e cresce com um único propósito: vingança, bíceps e mais vingança. Mas esquece roteiro complexo. Isso aqui é cinema raiz. O filme não te leva pela mão, ele te arrasta pelos cabelos, dá um tapa na cara e grita: "Acorda, guerreiro!" Cada cena é uma mistura de banho de sangue, cenário de RPG e filosofia de macho medieval. Toda cena é criada para mostrar o tamanho dos músculos do Arnold, porque se dependesse da interpretação, o filme seria horrível. Arnold tá tão bombado que parece que foi esculpido por um ferreiro do inferno. Ele mal fala. E quando fala, é com aquele sotaque austríaco de ogro que fumou um tronco de árvore.
Mas isso não importa, porque ele se comunica na linguagem universal da espada e do grunhido ameaçador. Tem uma cena que ele soca um camelo. Sério, um camelo. E nem é o pior crime que ele comete no filme. O nível de violência gratuita é tão alto que o filme deveria ter um selo dizendo proibido para pessoas sensíveis. É um lugar onde a moda é couro, o banho é opcional e a solução para tudo é decapitação. Tem mago, feiticeira, monstro, cultista, espadada, caveira, sacrifício e tudo isso misturado com uma trilha sonora que parece ter sido feita por um deus nórdico com um teclado elétrico. Tem até um momento em que ele é crucificado numa árvore e ainda consegue matar um abutre com uma mordida. Isso não é homem. Isso é um tanque de guerra com cabelo desgrenhado. Esse filme é o cinema dizendo: se você quer sensibilidade, vai ver filme francês. Aqui, cada frame é um banho de sangue com trilha épica. Um conto onde a mitologia encontra o anabolizante. É como se um fisiculturista medieval tivesse sonhado alto demais e o cinema deixasse ele realizar. Que obra espetacular! Vamos falar de um clássico do cinema que tem mais testosterona que uma academia às 6 da manhã. Desejo de Matar 3. Lançado em 1985, esse filme é a prova de que idade não é problema quando você tem uma metralhadora e ódio no coração. Charles Bronson, com seus gloriosos 64 anos, volta como o justiceiro mais insensível, imbatível e, digamos assim, economicamente expressivo da história do cinema. O cara tem a mesma cara em todos os momentos, seja matando um bandido ou esperando o micro-ondas apitar. A trama? Paul Kersey volta para Nova York porque um amigo dele é morto por uma gangue. Até aí, normal. A diferença é que, ao invés de ligar para a polícia, ele já chega com a guerra embalada. É como se ele tivesse olhado para o bairro e pensado: isso aqui tá precisando de umas explosões e justiça artesanal. E os bandidos? Uma gangue tão caricata que parece ter saído de uma convenção de vilões genéricos. E o líder parece um gerente do Hop Hari na crise de meia-idade. Agora vamos falar da lógica desse filme. Zero. Paul Kersey anda de um lado para o outro com uma pistola do tamanho de uma criança de 5 anos, metralha os bandidos no meio da rua e ninguém faz nada. A polícia só observa, cruza os braços e fala: deixa o velhinho trabalhar. Caraca, o coroa mata uma galera segurando uma metralhadora .50 como se fosse um saquinho de pão. O mais bonito é que Paul Kersey não corre, não se abaixa, não tem pressa, porque ele sabe: bala não pega em homem ranzinza de meia-idade com bigode grosso e moral duvidosa. E os diálogos? Uma poesia da brutalidade. Bronson fala frases como se estivesse pedindo o CPF na nota. Rápido, seco e direto. Você atirou nele. Ele mereceu. E fim da conversa. Sem choro, sem explicação, só justiça e fumaça de pólvora. E para fechar com chave de ouro, o filme termina com Paul Kersey mandando o líder da gurizada para o além usando um lança-foguetes. Um final digno para um dos filmes mais sem noção e macho dos anos 80. Se Desejo de Matar é violência geriátrica e Dirty Harry é frieza urbana, Invasão dos Estados Unidos é o equivalente a um soco de bota militar no meio da cara do bom senso, pilotado por ninguém menos que Chuck, Barba de Granito, Norris. Esse filme é tão macho que se tivesse trilha sonora, seria só barulho de explosão, helicóptero descendo e a respiração nasal do Chuck ampliada em estéreo. Amigo, esquece roteiro com lógica. O que temos aqui é o seguinte: terroristas do mundo inteiro se unem para invadir os Estados Unidos, porque aparentemente a segurança nacional tirou férias. Eles chegam em barcos, caminhões, helicópteros, jet ski, avião, trenzinho da alegria. Todo o planeta decide invadir a América ao mesmo tempo. E o país, claro, responde chamando a única força que realmente pode salvar a pátria. Chuck Norris, de camisa jeans aberta e armado com 2 metralhadoras Uzi. Matt Hunter, interpretado por Chuck Norris, que mais parece um lenhador ninja com TDAH de violência. O cara vive isolado numa cabana criando jacaré. Isso mesmo, criando jacaré, porque cachorro é muito sensível para ele.
Mas quando os terroristas atacam, ele larga o jacaré, enfia 2 Uzis na cintura e vira uma mistura de Rambo, John Wayne e o espírito da América com raiva. Sem equipe, sem apoio, sem fala desnecessária. Só ele, a calça jeans colada e o caos. Os vilões? Liderados por um tal de Mikhail Rostov, um soviético que tem tanto trauma do Chuck Norris que acorda gritando o nome dele. Literalmente. O cara sonha com o Chuck. Isso não é vilão, é fã de carteirinha em negação. Rostov e sua gangue detonam shoppings, igrejas, escolas, bairros inteiros. E sabe o que resolve tudo isso? Chuck Norris surgindo do nada, atirando em câmera lenta, com a mesma expressão de quem acabou de comer um bife cru. O filme é um desfile de explosões gratuitas, tiros infinitos, dublês sendo arremessados de janelas, e o Chuck nunca recarrega a arma. Ele atira, anda devagar, mata 40 pessoas por minuto e volta para casa sem um arranhão. Por que esse filme é o ápice do cinema macho sem filtro? Chuck Norris de calça jeans e camisa social sem botão já assusta mais que tanques russos. A barba dele atua mais que metade do elenco. Ele destrói uma operação terrorista com um carrinho e uma bomba caseira. Não precisa de colete, capacete ou reforço. Só precisa do próprio nome e da vontade de destruir o mal com firmeza moral e roundhouse kick. O filme basicamente diz: se invadir os Estados Unidos, você vai ter que passar pelo Chuck. E isso significa ser eliminado em câmera lenta com close na sobrancelha. Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Se algum filme ficou fora dessa lista, deixe o nome nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.